Presidente, começar ontem à noite, a Câmara dos Deputados aprovou aí, né, o texto base, tem alguns destaques da questão do arcabouço fiscal. E essa matéria vai chegar ao Senado Federal. Ontem o senhor esteve reunido aí com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o ministro Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, com empresários, para discutir essa matéria. Eu queria saber qual é o calendário que o senhor trabalha para o arcabouço. Vai passar por comissão, vai direto ao plenário, o relator vai ser o Omar Aziz. Como é que está essa matéria no Senado? Bom, primeiro fazer justiça e registrar o belo trabalho feito pela Câmara dos Deputados. Ontem, quando nós nos encontrávamos pela manhã e almoçamos juntos, ainda havia uma indefinição sobre o calendário exato na Câmara dos Deputados e ontem à noite mesmo já se aprovou o texto base do projeto de lei complementar, pendentes agora os destaques na Câmara. Então, esse reconhecimento à Câmara, ao seu presidente, ao relator Cláudio Cajado, é preciso que, como presidente do Senado, eu faça em relação à outra casa. Nós temos agora uma responsabilidade grande, ultimada a fase na Câmara dos Deputados, que é de poder também apreciar esse projeto de lei complementar, obviamente com eventuais aprimoramentos ou até com a constatação de que o que foi feito já é o suficiente, mas é um trabalho que nós vamos priorizar no Senado Federal. Assim que chegar ao Senado, nós vamos definir o procedimento. Eu vou amanhã, na reunião de líderes, conversar a respeito do que é o melhor procedimento para esse projeto, para permitir que todos possam debatê-lo e, ao final, entregarmos ainda nesse semestre o arcabouço fiscal definido e aprovado, porque isso é muito importante para o Brasil. Em relação à relatoria e ao próprio procedimento, nós vamos aguardar chegar ao Senado Federal para se ter essa definição. Presidente, em relação ao projeto que foi aprovado na Câmara, ao texto básico, o senhor acha que haverá alguma mudança no Senado pelo seu sentimento? E, segundo, qual a sua expectativa em relação ao mercado e à economia? O senhor acha que agora, com a aprovação dessa medida, deve baixar os juros imediatamente? Thales, eu particularmente gostei muito do que foi feito. Como iniciativa do governo federal, do Ministério da Fazenda, acho que o ministro Fernando Haddad fez o melhor possível para um regime fiscal no Brasil em substituição ao teto de gastos públicos. A Câmara cuidou de fazer os aprimoramentos que o deputado Cláudio Cajado ontem nos explicou quais eram os pontos, então eu reputo que é um trabalho muito bem feito. Se haverá acréscimos, eventuais supressões ou modificações, é prudente da minha parte reservar isso ao colegiado do Senado Federal após um debate, ouvir as ideias, as iniciativas, as emendas para se ter uma definição. Fato é que há uma tendência muito clara de aprovação desse novo regime fiscal no Brasil, pela Câmara já aprovado agora com os destaques e depois no Senado Federal. E com a inclusão no ordenamento jurídico desse regime fiscal, eu acredito que a gente cumpra uma etapa muito importante de estabilidade fiscal, de estabilidade econômica no Brasil. Obviamente que outras missões nós teremos pela frente, inclusive a reforma tributária, mas nós criamos um ambiente muito propício para a redução da taxa básica de juros. É o que eu tenho dito e pregado. A gente tem reservas cambiais muito substanciais no Brasil, da ordem de 350 bilhões de dólares, temos uma inflação relativamente contida, uma valorização da moeda, um equilíbrio entre os poderes e uma estabilidade institucional. Nós somos líderes em commodities das mais diversas, de soja, celulose, suco de laranja, café e tantos outros. Então nós temos condição, de fato, no nosso país, de ter uma redução de juros que possa permitir o crescimento do Brasil. A previsão é a taxa de juros começar a baixar no final do ano. O senhor acha que com essa aprovação deve abaixar antes? Eu acho que sim, eu acho que a nossa expectativa, obviamente, a gente vai voltar àquela discussão. Nós criamos o Banco Central Autônomo no Brasil. Isso foi um projeto do Senado que se tornou lei em 2021, tramitou 2 anos no Congresso Nacional, um projeto de iniciativa de um senador da República, o senador Plínio Valério do Amazonas. O Banco Central é autônomo, essa é a realidade. Portanto, o Banco Central tem os seus critérios, tem o seu momento, tem as suas reflexões, seus fundamentos. E o que todos nós esperamos, do governo federal ao Congresso Nacional, passando pela sociedade e por todo o setor produtivo, é a redução da taxa de juros. Então, a nossa expectativa é que essa redução comece o mais rapidamente possível. Se não em junho, já agora no início do segundo semestre, se possa ter os indicativos de redução para que a gente chegue ao final do ano com uma redução mais substancial da taxa de juros, combinada com o controle de inflação e valorização monetária. E aí, sinceramente, Thales, se isso acontecer, nós temos todo o ambiente no Brasil de ter um grande crescimento, de combater efetivamente o desemprego, de gerar riqueza no Brasil e colocar o nosso país nos trilhos.